Durante anos, o ABBA foi o quarteto de maior sucesso em seu país, a Suécia. Sua fama se expandiu pelo mundo após vencer o Eurovision Song Contest em 1974 com Waterloo. Desde então, emplacaram diversas músicas nas paradas musicais e, consequentemente, em nossas memórias. Atualmente, estima-se que o ABBA seja o terceiro grupo musical de maior sucesso de todos os tempos, atrás apenas dos Beatles e Queen, tendo vendido mais de 400 milhões de discos em todo o mundo. No entanto, nem tudo foi tranquilo para a banda, que se separou há quase 40 anos. Durante esse tempo, vários escândalos foram divulgados, incluindo infidelidades entre os membros do grupo que resultaram em separações doloridas. Em 1966, Benny Andersson era um jovem de 19 anos que tocava teclado na famosa banda sueca Hipstars, por diversas vezes apelidados de Beatles suecos. Em uma festa de verão naquele ano, Benny conheceu Björn Ulvaeus, de 21 anos, que fazia parte do grupo de música folclórica Hootenanny Singers. Logo, os dois começaram a compor juntos e escreveram sua primeira música, Isn't It Easy to Say, que foi gravada pelo Hipstars. Essa colaboração musical duraria mais de uma década e ambos, com suas bandas, eram representados pela gravadora Polar Music, de propriedade de Stig Andersson, que se tornaria o empresário do ABBA. Por algum tempo, Björn e Benny se dedicaram a compor músicas para diferentes artistas e só depois conheceram suas futuras esposas e a outra metade do ABBA, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad. Antes de se juntar ao ABBA, Agnetha Fältskog também era uma artista solo e compositora talentosa. Sua primeira música, Yogurt Zoshar, foi um sucesso e vendeu 80 mil cópias na Suécia. Ela também participou do Melodifestivalen, competição nacional da Suécia que funciona como porta de entrada para uma competição de nível continental, o Eurovision Song Contest. Embora sua música Fortunade não tenha chegado à fase final, ela continuou a ter sucesso e se tornou um ícone pop nacional. Agnetha e Björn Ulvaeus se conheceram mais tarde em um camarim de um show, se apaixonaram e se casaram em julho de 1971. No documentário da BBC, Agnetha Aben After, de 2013, Björn recordou de quando ouviu o primeiro single de Agnetha e achou algo maravilhoso que uma menina tão jovem cantasse suas próprias composições, pois naquela época era algo extraordinário. Na época, Björn e Benny também estavam de olho na exposição internacional proporcionada pela Eurovision e começaram a competir com suas canções no Melodifestivalen. Em 1969, eles quase venceram a competição com a música Hey Clown. Durante esse tempo, Benny conheceu sua futura esposa Anni-Frid Lyngstad, que já tinha uma carreira solo e estava competindo no festival. Frida, como ficou conhecida, nasceu na Noruega em 1945, durante a ocupação alemã. Ela foi o produto de um caso de amor durante a guerra. Sua mãe teve um relacionamento com um soldado alemão por alguns meses e fugiu para a Suécia com Frida após seu nascimento. Ela acabou sendo criada por sua avó, porque sua mãe acabou morrendo aos 21 anos de insuficiência renal. Från havet kom musik till varje liten vik. Så vi kan nog inte ha något bröllop i år. Inicialmente, os 4 membros colaboravam entre si, contribuindo com músicas, produção ou backing vocals para suas gravações solo ou em dupla. Em 1970, eles tiveram a ideia de montar um show de cabaré, que não foi bem sucedido. Em 1972, gravaram People Need Love e obtiveram um sucesso moderado na Suécia. Com isso, participaram do Melodifestivalen de 1973, com a música Ring Ring, ficando em terceiro lugar e alcançando sucesso em seu país natal. Após essa conquista, mudaram seu nome para ABBA, um acrônimo de seus primeiros nomes. Antes, eles se autodenominavam apenas como Björn e Benny, Agnetha e Anni-Frid. A verdadeira explosão e decolagem internacional do ABBA só aconteceria em 6 de abril de 1974 no Festival Eurovision, sediado na Inglaterra, onde triunfaram com Waterloo. Essa foi a primeira vez que a Suécia entrou no radar e ganhou a Eurovision.
Anos depois, Waterloo ainda era considerada a melhor música do festival em toda a Europa. A vitória os levou a novos patamares de sucesso, tornando-os reconhecidos em outros países europeus, embora tenham sofrido duras críticas em seu país natal. Durante o tempo em que os suecos se apaixonaram pela música do ABBA, havia também um movimento musical na Suécia que buscava uma forte mensagem política de esquerda na música e queria libertá-la das demandas comerciais. O ABBA, por outro lado, buscava a perfeição musical e profissionalismo e simplesmente queria entreter as pessoas. Isso gerou críticas do movimento, mas para a maioria das pessoas, as opiniões dos críticos musicais eram irrelevantes e a banda se tornou cada vez mais popular. Nas rádios suecas, suas músicas não eram tocadas, por não serem consideradas boas o suficiente. Isso fez com que seus fãs tivessem que comprar seus discos para poder ouvi-los, algo que contribuiu ainda mais para a venda de seus álbuns. A música Waterloo foi um grande sucesso em toda a Europa, atingindo até mesmo o top 10 nos Estados Unidos. Porém, o fato de terem vencido o festival dificultou para o ABBA ser levado a sério. Alguns até questionaram se eles eram uma banda de apenas um só sucesso. Só cerca de 18 meses depois, eles alcançaram sucesso mundial novamente com SOS, do seu terceiro álbum chamado simplesmente de ABBA. Algumas das músicas mais famosas da banda também estavam incluídas nesse álbum, I Do, I Do, I Do, I Do e Mamma Mia, que explodiu no cenário musical em 1975, alcançando o primeiro lugar nas paradas na Austrália e no Reino Unido. No ano seguinte, músicas como Fernando e Dancing Queen, seu único número 1 na parada da Billboard nos Estados Unidos, levaram o grupo a começar a gravar versões em outros idiomas, além do sueco e inglês. Suas músicas cruzaram fronteiras ideológicas e desafiaram a Guerra Fria. Em 1977, a Polar Music, produtora por trás do ABBA, decidiu fazer o filme ABBA The Movie, registrando sua turnê pela Austrália, e conseguiu que fosse exibido na União Soviética. A estreia do filme em dezembro de 1977 coincidiu com o lançamento de ABBA The Album, que incluiu canções como The Name of the Game e Take a Chance on Me. Os singles de sucesso Summer Night City e Chiquitita foram seguidos pelo sexto álbum Voulez-Vous, lançado em abril de 1979. No início daquele ano, veio o primeiro baque para o ABBA. Bjorn e Agneta anunciaram seu divórcio. Durante uma década, de 1972 a 1982, o ABBA teve uma carreira não apenas de sucessos, mas também de obstáculos. Os divórcios dos membros impactaram e destruíram a imagem da banda de casais perfeitos. Agneta e Bjorn se casaram em 1971 e tiveram 2 filhos ainda nos anos 70. Ambos desfrutaram do grande sucesso do ABBA, mas após 7 anos de turnê, o estresse começou a afetar o casal. Agneta, em especial, sentia falta dos filhos e desenvolveu pavor de multidões, barulho e espaços abertos, além do medo de voar. Muitos artigos de jornais também citam que Bjorn teve diversas amantes. Tudo isso resultou em uma separação em 1979, com Agneta mais tarde revelando que precisou de terapia após a separação. Foi relatado na época que 1 semana após a separação, Bjorn já estava com outra mulher, uma apresentadora sueca chamada Lina Kalehea, com quem se casaria 2 anos depois. Em uma entrevista, Agneta revelou que passou por uma depressão extremamente dolorosa. A ideia de que eu tinha que seguir sozinha me deixou louca. Bjorn sempre cuidou de tudo porque éramos muito jovens e quando ele se casou de novo eu chorei. Doeu muito que ele tivesse encontrado alguém tão cedo.
A dor dessa separação seria imortalizada nas canções que o grupo escreveria a partir de então, que se tornaram mais profundas e melancólicas, como é o caso de The Winner Takes It All. Muitos fãs se perguntaram ao longo dos anos se Björn, quando compôs a música, estava sendo deliberadamente cruel ao pedir à ex-mulher que cantasse letras como "Diga-me, ela beija como eu costumava beijar você?". Em fevereiro de 1981, o golpe final foi dado à imagem de casais perfeitos do ABBA quando Benny e Frida anunciaram o divórcio. Apesar de se conhecerem e morarem juntos desde o final dos anos 60, eles só se casaram em 1978, permanecendo casados por apenas 3 anos. Pouco depois da separação, Benny se casou com a produtora de TV Mona Nordqvist, com seu novo relacionamento sendo uma das razões de seu divórcio. De acordo com um artigo do jornal sueco Expressen, de 1981, Benny disse: "Não sei como outras pessoas lidam com coisas assim. Frida e eu ainda somos amigos e ainda sou um membro do ABBA. Ainda somos bons amigos, mas não somos mais casados. Discutimos o que permaneceria no grupo apesar de tudo que passamos. Decidimos ficar juntos pelo bem da música." No outono de 1979, o ABBA lançou o single Gimme Gimme Gimme, e na mesma época, o álbum Greatest Hits Volume 2 se tornou um sucesso mundial. Em março de 1980, a banda fez sua última turnê no Japão. Depois, eles se dedicaram a gravar o próximo álbum Super Trooper, que incluiu sucessos como a faixa título e The Winner Takes It All. Em 1981, lançaram o derradeiro álbum do ABBA, The Visitors, com a música One of Us. De fato, a banda permaneceu por algum tempo, mas logo não puderam continuar. A magia do ABBA foi ofuscada e em 1982, após milhões de discos vendidos, os companheiros de banda anunciaram uma separação temporária e seguiram seus próprios caminhos. Não se pode negar que os divórcios dos casais do ABBA afetaram a dinâmica do grupo. Além disso, Benny e Björn passaram por uma crise composicional no início dos anos 80, o que não foi nada agradável para o grupo em nível profissional. Durante uma década, a imprensa especializada rejeitou e rotulou o ABBA como um grupo elegante e bem-sucedido, mas passageiro e sem credibilidade. No entanto, o apoio constante do público os manteve vivos, e só muito mais tarde é que o ABBA respondeu a essas críticas, preferindo concentrar-se nas suas habilidades musicais e composicionais. Foi uma situação desconfortável e prolongada. Björn e Benny continuaram trabalhando juntos depois da separação do ABBA, principalmente compondo músicas como Chess e especialmente Mamma Mia, que reacendeu o amor do público pela lendária banda. Baseada nas canções do grupo, a peça, que estreou em Londres em 1999, seria adaptada para o cinema em 2008, apresentando-os a uma nova geração. Ao longo de 13 anos, o show foi visto por 60 milhões de pessoas em todo o mundo e arrecadou mais de 2 bilhões de dólares. Björn Ulvaeus, agora com 77 anos, é pai de 4 filhos. Ele vive em Estocolmo há várias décadas. Além disso, é conhecido por seu trabalho humanitário. Benny Andersson, com 76 anos, é pai de 3 filhos. Em 2001, ele teve que ser internado em reabilitação por vício em álcool, mas se recuperou há vários anos. Anne-Frid Lyngstad teve uma vida difícil comparada aos outros integrantes do grupo. Criada por uma avó distante, ela já tinha sido casada e tinha 2 filhos quando o ABBA foi criado. Depois da separação do grupo, ela continuou sua carreira solo e seu primeiro álbum, Something's Going On, vendeu mais de 1,5 milhão de cópias. Em 1992, ela se tornou parte da realeza quando se casou com o príncipe suíço Heinrich Ruth Sorois. Em 1999, ele morreu de linfoma aos 49 anos. Um ano antes, sua filha havia morrido em um acidente de carro aos 30 anos. Estima-se que ela seja a mais rica de todos os membros do ABBA, com uma fortuna no valor de 300 milhões de dólares. Hoje, aos 77 anos, ela vive na Suíça com seu namorado britânico, o Visconde Henry Smith. Agnetha Fältskog, por sua vez, também seguiu carreira solo, mas não teve tanto sucesso como no início. Ela se afastou dos holofotes após um casamento de 3 anos, o suicídio de sua mãe em 1994, a morte de seu pai no ano seguinte e uma série de episódios de perseguição de um fã fanático.
Por anos, Agnetha não cantou e nem ouviu música. Sua vontade era viver uma vida normal, e então ela se isolou do mundo exterior em sua casa no condado de Ekera, em Estocolmo. Agnetha só retornaria aos olhos do público em 2004, quando lançou uma coleção de covers dos anos 1960, intitulada My Coloring Book. Atualmente, ela está com 72 anos. Durante muitos anos, houve rumores de que o ABBA voltaria, mas nem mesmo uma grande quantia de dinheiro poderia persuadi-los. Em 2000, em meio a um renascimento de vários de seus sucessos, que começou ainda no início dos anos 90, com o lançamento da compilação ABBA Gold e que se estendeu com o lançamento do musical Mamma Mia, um consórcio americano-britânico ofereceu ao grupo $1 bilhão para se reunir em 100 shows, mas eles recusaram a oferta. Em 2021, o ABBA lançou um álbum de retorno de 10 faixas após 40 anos, intitulado Voyage. Mas foi só em 2022 que o quarteto finalmente retornou aos palcos em Londres, mas não presencialmente, e sim com seus avatares digitais, trazendo de volta suas imagens dos anos 70, com trajes brilhantes, glitter e botas de plataforma. Em entrevista à AFP, Bjorn disse: "Colocamos nossos corações e almas nesses avatares, e eles vão assumir agora." Para mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar seu like e sua inscrição. Tem vídeo novo toda semana. Muito obrigada e até o próximo vídeo!